Oi, povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro ano de mestrado. Então, gente, não tem estado tão presente aqui no YouTube, tem estado presente mais lá no Instagram. Aproveito e já deixo meu arroba aqui embaixo para vocês, tanto o pessoal quanto o profissional. No pessoal eu falo mais sobre direito, enfim. No pessoal eu trago a minha rotina, a minha vida aqui em Portugal. Os vídeos no YouTube são vídeos mais detalhados, que eu vou mais a fundo nos temas, mas as notícias saem lá. Então, se você tiver interesse, pode entrar aqui no meu Instagram e me seguir por lá. Muitas pessoas chegam, me mandam mensagem, eu quero agradecer, mandar um super beijo para vocês. Isso me deixa muito feliz saber que o meu processo pode estar ajudando outras pessoas. Para mim, quando eu comecei essa jornada, faltou um pouco. Eu não consegui ter tanta informação. Então, por isso que eu venho aqui e espero que vocês estejam gostando. O saldo tem sido muito positivo. Bom, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês sobre esse assunto de como foi o meu primeiro ano, e eu já deixo claro aqui que é o meu relato de primeiro ano. Eu vou contar sobre coisas que aconteceram comigo e com pessoas à minha volta. Meu ano de mestrado, ele terminou, entre aspas, no dia 31 de agosto de 2024. E desde então eu tenho estado de férias só do mestrado, né? Porque trabalhar a gente continua trabalhando. Então podemos dizer que o ano letivo ele foi do dia 18 de setembro de 2023 ao dia 31 de agosto de 2024. Esse foi nosso ano escolar. A questão da adaptação no mestrado, que para alguns pode ser um pouco mais fácil e para outras pessoas pode ser um pouco mais difícil. Para mim, eu acho que tá ali no meio. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já cheguei muito em cima. Por isso que no último vídeo, quando eu falei dos documentos, eu falei esse programa para chegar com pelo menos 1 a 2 meses antes de começar o mestrado, porque tem muitas coisas para fazer no começo. Você tá chegando na faculdade, você tá chegando num ambiente que é diferente para você. Eu tive sorte, eu tenho sorte. E agradeço a Deus porque os meus pais estão aqui em Portugal, então eu não tive essa questão de família, de estar só. Mas a questão de preparar a documentação, de conhecer a faculdade, de entender onde as coisas estão, se adaptar a um novo regime de estudo, se adaptar a uma nova cultura. Então foi um pouco difícil no começo, entender como tudo funciona, mas uma coisa que foi muito boa é que a gente fez muitas conexões no começo, logo no começo, e isso ajudou muito, ajudou imenso, porque quando você tá com pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, a gente tende a se apoiar, porque a gente tá entendendo a dor do outro. Então, uma dica que eu dou para quem tá para viver essa experiência, se conecte com pessoas, sabe? No meu primeiro dia de mestrado, eu fiz uma amizade, que eu tava perdida, não sabia para onde que eu tinha que ir, e é uma pessoa que, assim, a Tônia, até um beijo para ela, é advogada também, previdenciarista também. Hoje ela está lá na Itália fazendo Erasmus, né? Que é um tema que eu quero trazer para vocês aqui. E aí, a Tônia, a gente fez aquela amizade, até hoje a gente se conversa, a gente se fala, é uma grande amiga minha, acho que é uma das pessoas que eu tenho mais intimidade aqui, então faça conexões, isso ajuda demais. Sobre a questão das aulas, o que eu tenho para dizer para vocês é que os professores são soberanos dentro da aula, então as faculdades no Brasil têm normas fechadas que devem ser seguidas, tanto por alunos quanto para professores. E aqui não, sabe? Aqui, se o professor quiser dar 10 minutos de aula, ele vai dar 10 minutos de aula. Se ele quiser dar 3 horas de aula, ele vai dar 3 horas de aula. Então, assim, quando você começa a estudar aqui, nós temos 2 semanas para entender se a gente se adapta àquela aula, se a gente se adapta àquela matéria, se a gente se adapta àquele professor ou até àquele curso, né? Se você, bom, eu estava em direito civil, se eu quisesse ter mudado dentro dessas 2 semanas para direito trabalhista, direito criminal, enfim. Passou essas 2 semanas, tchau e benção, assim.
você escolheu, você tem que ficar. O ruim é que muitos professores, nesse começo, eles não dão aulas. Então, você não... Eu tive uma matéria em específico que eu não consegui ter esse parâmetro. Passa muito sobre isso. A gente tem que engolir, né? A gente tem que vir preparado para poder dar uma engolida, não bater de frente, não vale a pena. Querendo ou não, a gente tá chegando na casa deles, né, que vai ser a nossa casa, mas é como qualquer outra pessoa que chega na nossa casa, mesmo que seja para viver nela, a gente tem que chegar com cuidado, a gente tem que chegar com respeito, apesar de não ter tanto isso às vezes de troca. Uma coisa que me chateou um pouco em relação às aulas foi a questão muitas aulas muitas vezes foram desmarcadas. Eu entendo que os professores aqui, eles têm uma agenda extremamente cheia. Eles são palestrantes, eles são escritores, né? Então, saem muito, eles viajam muito, o que é muito bom, porque eles trazem uma bagagem, eles têm muito conhecimento para poder passar. Mas isso pega um pouco, porque a gente tem um planejamento de vida também. As aulas deveriam ter ido até junho, se eu não me engano, e eu tive aulas que foi até início de agosto, por exemplo. Muitas vezes aulas foram desmarcadas, tipo, 10 minutos depois que a aula já tinha começado, que aí a gente recebe um e-mail na turma do professor desmarcando. Teve uma em específico, uma matéria específica, que foi assim, absurdo da quantidade de aulas que a gente não teve. Eu acho que a gente mais não teve aulas do que teve. E isso eu achei um pouco chato. Sobre as apresentações, o que eu tenho para dizer é que é um momento extremamente tenso. A gente fica muito nervoso mesmo, porque você tá indo pra linha de frente, tá dando sua cara a tapa, vai falar dos seus pensamentos, o que você acha sobre aquele tema, e você tem que estar preparado psicologicamente para ouvir o que vier do outro lado. Mas as críticas mais tensas vêm dos professores. No meu caso, eu tive 3 matérias que eu tive que fazer apresentações. As apresentações, como eu disse, sempre depende do professor. Então, ele que decide como é que vai ser. Eu tive uma matéria, que era minha optativa, direito laboral, que eu tive que fazer 2 apresentações. Direito processo civil, eu tive que fazer 2 apresentações também. E no direito civil, eu tive que fazer uma apresentação só, que foi o tema do meu relatório. Os temas também podem ser escolhidos tanto pelos professores, como pode ser tema livre. Foi direito civil, que a apresentação foi um desastre. Tive que ouvir muita coisa da professora. Todo mundo que fazia com ela não queria fazer com ela. Essa matéria nós tínhamos 2 professores. Um professor que era muito mais tranquilo e tinha essa outra professora. Vinha de 3 apresentações anteriores que ela tinha acabado com as pessoas. Então a turma já estava preparada para aquela professora. Eu acho que foi a apresentação, salvo erro, que teve mais comentários, porque eu também estava falando de um tema que é de gosto público. A turma ali se envolveu, a turma trouxe visões diferentes, coisas que eu não consegui transmitir muito bem. A turma falou, não, mas ela estava tentando falar isso, professora, entendeu? Então, assim, eu me senti acolhida pela minha turma. É claro que os problemas técnicos que ela apontou, eu tentei melhorar, porque a gente não é perfeito. Pelo contrário, e é uma pessoa que tem muito mais conhecimento, muita mais experiência, então a gente tem que se colocar nessa posição de humildade e ouvir, entender e melhorar, né? Porque é assim que a gente cresce. Mas no geral, eu acho que foi mediano as apresentações. A última coisa que acontece no mestrado são a entrega dos relatórios. A gente teve a sorte de muito trabalho do NELB, que é o Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiros, luta ali pelo bem-estar e pelos direitos mesmo dos estudantes, e por conta da luta deles aí, por todo esse trabalho incansável, a gente conseguiu mais um mês para poder entregar os relatórios. Foi um momento muito difícil para mim os relatórios, eu estava passando por problemas pessoais muito pesados, o que acaba dificultando mais toda a situação. Por isso que eu falo muito de se prepare, né? Prepare sua vida para poder vir fazer o mestrado. É um momento muito estressante. Você vem das avaliações e das apresentações. Então, se as suas apresentações não correram tão bem, você se sente muito mais pressionado na hora de escrever o seu relatório. Assim, por mais que eu achei que tinha preparado, imprevistos acontecem e acabou que eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis assim na minha vida, talvez o mais difícil,
e que eu precisei conciliar isso com a escrita dos relatórios, o que foi complicadíssimo. Os meus relatórios não foram exatamente o que eu gostaria de ter entregado, mas o bom da terapia e de você começar a se conhecer, né, e de se cuidar é que antes feito do que perfeito, né? E por fim, consegui entregar os 3. O primeiro relatório que eu fiz foi o de Direito Civil. Nesse relatório eu tirei 14. O segundo relatório foi o de Direito Laboral. Nesse eu tirei 15. O último relatório que eu entreguei foi o de Processo Civil. E esse relatório foi um milagre, assim, sabe? Foi um milagre porque tive apenas 3 dias, sem mentira nenhuma. Tive 3 dias para poder fazer o relatório. Já tinha pesquisas antes, né, da apresentação, então foi a base. Foi um desespero total. Eu entreguei no dia 31 de agosto, nos 45 do segundo tempo, assim. E acabei que eu tirei 15 nesse relatório. Então eu fiquei assim, uau! Que é isso, galera? Que é isso? E fiquei muito feliz. Foi a primeira nota que saiu, né? Porque as notas não saem todas juntas, os professores vão lançando aos poucos. Foi a primeira nota que saiu. E quando saiu, eu falei assim: não acredito, eu não consigo acreditar que saiu essa nota de relatório. E no final, a minha média ficou 14,5, tá? É uma média que eu queria ter? Não. Eu queria estar com uma média de pelo menos 15. Eu sei que eu dei o meu máximo com as ferramentas e com o momento que eu tinha. Passei pro segundo ano, que é isso que importa, né? Você estar no ano da dissertação. E o próximo vídeo eu vou vir trazer para vocês como é que vai ser esse início. Por fim, o que eu tenho para falar do primeiro ano é que é um ano que tem muitos eventos, né? Tem muitos congressos, muitos passeios para alguns órgãos da justiça aqui de Portugal. Então, vale a pena você se incluir, vale a pena chegar aqui, procurar um NELB, porque é assim que a gente vai se adaptando, que vai conseguindo suportar o processo, porque é um processo pesado. Contando aqui, não parece tanto, porque agora já passou, né? Já passou a dor, já passou momentos difíceis, vão começar outros agora, mas quem tá passando sabe. Então procure apoio emocional, venha com a cabecinha bem no lugar, principalmente se você vai trabalhar, você tem menos tempo do que outras pessoas. Então, assim, venha preparado emocionalmente, não só financeiramente. Venha preparado emocionalmente para passar esse primeiro ano, que é o ano que eu tenho em mim que é mais difícil, porque agora não há mais aulas, né? Não existem mais aulas, então não tendo mais aulas, a gente não tem aquela obrigação de estar na faculdade todos os dias. Então você vai ter mais tempo para trabalhar, vai ter mais tempo para poder viver, né? O primeiro ano a gente não tem tanto tempo assim para poder viver e são muitas matérias para poder focar. Você não vai focar só em uma como agora na dissertação. Mas venha, sabe? Esse vídeo não é para desencorajar, pelo contrário, é para dizer que tipo, eu consegui. Então vocês também conseguem, tá? O fato de eu contar pra vocês que eu fiz um relatório em 3 dias, eu não tô querendo incentivar você a fazer um relatório em 3 dias, pra você deixar em cima da hora e fazer em cima da hora. Não, isso foi um erro meu. Mas pra dizer que não é impossível, sabe? Acontecem contratempos, Deus sabe tudo. Deus sabe de tudo, Deus sabe tudo que eu passei e Ele sabe o porquê que esse relatório acabou saindo quando saiu. E mesmo assim acabou sendo positiva a nota. Então não tenha medo. Ou se tiver, faz com medo mesmo. Eu acho que o melhor de tudo desse primeiro ano, o crescimento pessoal. Eu cresci muito como pessoa, eu cresci muito como adulta mesmo, de entender que precisava amadurecer, de tomar decisões difíceis, de se perdoar e de entender que às vezes o perfeccionismo a gente tem que deixar de lado. A gente não vai ser boa sempre, que sempre existe alguém melhor que a gente. Aprendi a pedir ajuda quando foi necessário. Então, assim, o crescimento pessoal, e isso é uma coisa que muitas pessoas me falaram, que eu conversei, que fazia mestrado e que acabei conhecendo durante esse ano. O crescimento pessoal é sem igual. Prepare-se para poder viver esse sonho e venha viver, seja aqui, seja em qualquer lugar que você queira ir. Mas viva, cresça, sabe? Dói, mas no final é gostoso você olhar para trás e falar, caraca, tá dando certo. Tá bom? Gente, um super beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.